Boa tarde a Bom, todas, a todos. Eu vou apresentar aqui para vocês o professor Flávio, até. Mas antes de começar a palestra, eu gostaria só de explicar rapidinho para vocês, em menos de uns 5 minutos, um pouquinho por que que a gente fez essa palestra, por que que a gente pensou nessa palestra, né? Da onde surgiu isso, né? Nós somos um instituto, de línguas e culturas, Instituto Berliner, para quem não conhece. O Instituto Berliner, ele iniciou apenas como uma escola de alemão, né? Apenas seria complicado dizer, porque ter uma escola de alemão não é pouca coisa, mas faz 15 anos que a gente está nessa área, e a partir de 2021, se eu não me engano, a gente começou com um projeto que a gente passou a denominar Berliner Cultural. O Berliner Cultural, na verdade, ele nasceu dentro do Instituto Berliner como uma espécie de uma extensão natural, né, do trabalho que a gente faz com as línguas, culturas, e indo além da sala de aula. A ideia sempre foi criar, né, um espaço como esse aqui hoje, onde a língua alemã não apareça só como um idioma, apenas como uma questão, vamos dizer assim, gramatical, mas como uma porta de entrada mesmo para debates de aspectos culturais, filosóficos, políticos, sobretudo ligado aí às questões do presente e que envolvem todo o mundo, tá? Questões que são bem delicadas muitas vezes, a gente já falou de coisas bem complexas aqui dentro, né? Mas ao longo dos últimos anos, essas palestras, elas mostraram para a gente uma coisa muito clara, né? Que existe um interesse grande e geral que é de pensar junto, né? Sem que isso precise ser algo excessivamente acadêmico ou muito burocrático, enfim, que possa atrapalhar um pouco essa liberdade das pessoas de poderem falar o que pensam, o que querem, né? São muitas conversas boas que a gente já teve até aqui. A professora Rosana chegou até a comentar antes da gente começar a gravação, que teve um cine debate que a gente levou sobreviventes do Holocausto para assistir um filme muito, muito, muito bom, né? Que é o Noite Neblina, lá no Instituto presencialmente, mas hoje a ideia é criar aqui um espaço, né? é, Online, tá? Qual que é a ideia que nós temos hoje? É inaugurar um grupo de debates e leitura que a gente entendeu por nomear como pensamento pós-guerra, né? Entendendo esse pensamento aí de uma forma ampla, né? Tanto pela filosofia, pela literatura, né? Porque a gente também tem a questão da literatura e da língua muito presente no nosso dia a dia no Berliner, e não restrita a um único país, a uma única tradição, né? Então, autores, a gente vai tratar aqui de pessoas como Hannah Arendt, Adorno, inclusive já fiz convite para uma pessoa maravilhosa, depois eu conto para vocês, sobre a Simone de Beauvoir também, que é uma pensadora pós-guerra, embora não seja o tema específico da guerra, né? Walter Benjamin, Simone Weil, muita gente aí para a gente conversar. E pensar como, né, esse pensamento pode nos servir, ou essa forma como eles pensaram e experimentaram o mundo e os problemas do mundo podem ser repensadas, podem ser utilizadas aí para a gente pensar como os nossos problemas de hoje, de certa forma, ou se repetem ou se reproduzem de algum modo, né? E a proposta do grupo ela é simples, cada etapa parte de um texto ou de uma obra que serve de base para uma apresentação inicial de um pesquisador, um professor ou pesquisador e professora convidados, e depois o espaço fica aberto aí para conversa, troca de ideias e perguntas. E hoje a palestra também tem essa função, embora ainda a gente esteja começando o grupo, né? Até por isso que a gente nem vai, vamos dizer assim, exigir tanto de conhecimento do pessoal, porque foi um pouco em cima que a gente mandou o material, mas nas próximas a gente vai mandar com mais antecedência, tá? E hoje a gente vai falar sobre a Arendt, né?
sobre como ela pode ser pensada nesse momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, né? Principalmente tendo em vista o retorno aí, né, de algumas questões problemáticas em relação às guerras, né? As guerras, as formas novas de violência, que podem ser novas ou não, né, em um determinado contexto. E quem vai falar sobre isso é o professor Flávio. E Flávio, se você puder se apresentar. Ah, inclusive, espera aí, que a gente esqueceu de uma parte que talvez seja mais importante, tem a ver com esse cara aqui, ó, com o Cartola, que é o James O'Neill. James O'Neill, ele foi um dos maiores conhecedores de geopolítica que a gente já teve no Brasil, se bobear no mundo. Ele faleceu recentemente, foi, não sei se foi na semana passada, se foi semana passada, Retrasada. retrasada. E ele deixou para a gente aí muitas coisas boas, né? Principalmente ideias, formas de saber ensinar, porque ele era um professor assim fantástico, ele tinha prazer em ensinar, ele era uma pessoa fantástica. Então esse nossa conversa hoje tem a ver com ele também. Ele era um ferrenho crítico das guerras, né? E da forma como essas guerras estão retornando, né? Então, aí eu queria deixar para o Flávio também, se ele quiser complementar, tá? E seja muito bem-vindo, Flávio. Espero que seja muito proveitosa aí a nossa conversa. Muito obrigado, Murilo, Filedanque, Patrícia, Fábio, Jandra, Rafael, Teacher Rosana. Eu queria homenagear também o James, eu ia começar com essa fala. O James Onig foi um dos maiores mestres que eu já conheci, de família armênia e que debatia a geopolítica como ninguém. Há várias entrevistas dele na mídia, na televisão, na internet. Eu fiz muitas mesas com ele e um grande defensor da memória do genocídio armênio, né? Então, a última mensagem que ele me mandou, comentávamos sobre o Tribunal Penal Internacional, enfim, e logo teremos a missa, porque os armênios fazem a missa 40 dias depois, né? Os armênios que são os primeiros cristãos da história, né? Então, eu rendo aqui minha homenagem a ele e é para você, James, que a gente dedica o exercício da reflexão hoje, né? Bom, e eu queria também já iniciar. A Hannah Arendt tem uma obra vastíssima, embora ela não gostasse de se chamar, ela não se reconhecesse como filósofa. Ela fala isso em alguns momentos. Mas muitos a consideram uma filósofa, uma pensadora que, através da centralidade, né, do totalitarismo e do Holocausto, desenvolveu algumas ideias a partir da experiência. Quer dizer, ela não sistematizou as ideias, ela não criou, por exemplo, uma teoria da justiça a partir de Eichmann. Ela atuava a partir da sua observação, da sua constatação, da sua observação. Então, e aí você vai, então, conhecendo ao longo de anos de estudo o pensamento de Arendt a partir das suas distintas obras, né? Eu nem me considero. Nós já tivemos aqui na Berliner uma pensadora, minha amiga, professora Ludmila Lippe, que mora na Alemanha, ela sim, uma das poucas grandes especialistas em Hannah Arendt que eu conheço, junto com a professora Perrone, lá da USP, né? Ela atuava no Centro de Estudos Hannah Arendt, mas, para minha tristeza, a Ludmila abandonou a vida acadêmica, ela se frustrou um pouco com isso, mas enfim, ela continua escrevendo textos belíssimos e sensíveis na literatura, lá em Berlim. E aí, eu também gostaria de. Aliás, a Hannah está aqui, né? Porque é o retratinho da Hannah Arendt, em homenagem a ela, para nós. E eu já estabeleço rapidamente um resumo da vida, da passagem de Hannah Arendt pelo nosso mundo, né? Ela nasce em 1906. Eu fiz algumas anotações, porque como são só 20 minutos,
Ela nasce em 1906, no dia 14 de outubro, em Linden, na Alemanha. Em 1908, passa a infância a partir dos 2 anos e a adolescência em Königsberg, que atualmente, né, é, é, fica na Rússia, se chamava Leningrado, já mudou de Leningrado também. E aí aliás, ela nasce na cidade de Kant, né? Que vai também influenciar, ela vai visitar Kant muito ao longo da sua obra. Em 1924, ela é aprovada na Universidade de Marburg, onde ela conheceu Heidegger, né, com quem ela vai ter um romance. Em 1925, passa um trimestre em Freiburg, estuda com um outro grande mestre, Husserl, e conhece o Günther Stern, que foi seu primeiro marido. Em 1929, ela conclui e defende a sua tese de doutorado sobre a tese se chamava O Conceito de Amor em Santo Agostinho, e que vai permear o pensamento dela também em escritos seguintes. Ela vai morar em Berlim, onde ela se casou com Gunther. Em 1933, Hitler chega ao poder, vocês sabem, e o Gunther Stern foge para Paris. É quando a Hannah Arendt, que era judia, né, é presa. Ela sai da prisão, foge para Praga, depois ela vai para Genebra e acaba em Paris, né? Em Paris ela faz um trabalho com os sionistas para mandar judeus para Israel. Ela se separa do marido e vai morar porque o marido foi morar em Nova York. Então ela se separa dele, conhece um poeta e um filósofo que vai ser muito importante na vida dela, que é o Heinrich Blücher, com quem ela passa a morar junto, né? Em 41, tanto a Arendt quanto o Blücher fogem para Nova York, ela vai para Nova York, ela passa 12 anos como apátrida, desde a vigência das leis de Nuremberg, que retirou a cidadania dos judeus. Essa é a parte política da lei, né? Tínhamos a parte biológica também. E aí ela é contratada como colunista para um jornal alemão lá em Nova York. Ela assume a direção, inclusive, em 44, da Comissão para a Reconstrução da Cultura Judaico-Europeia. Em 51 vem uma primeira grande obra, que eu estava procurando aqui agora, eu não encontrei, mas vocês conhecem, As Origens do Totalitarismo. Eu recomendo muito o estudo dessa obra, e você passa a vida lendo esses livros, sempre encontrando novas perspectivas. E é em 51 também que ela adquire a cidadania norte-americana. Em 1955, ela passa a dar aula em Berkeley e em Princeton. Em 58, publica aquele que é considerada a sua maior obra, na verdade, que é A Condição Humana, que é esse livro aqui. É outro que eu recomendo muito para vocês, né? Em 62, em 61, quando começa o julgamento de Adolf Eichmann, capturado em Buenos Aires, e vai até 62, ela acompanha esse julgamento como correspondente da revista New Yorker. Ela escreve para a revista, pede para ser enviada a Jerusalém para acompanhar o julgamento. E logo depois, e ela publicava toda semana colunas na New Yorker, relatando as suas impressões sobre o julgamento. E a partir do final do julgamento, de 62 para 63, é publicada a obra, que é a obra central aqui do nosso diálogo, Eichmann em Jerusalém. Se é para começar a ler um livro dela, eu recomendo esse, porque ele é o conceito mais polêmico que Hannah Arendt desenvolve, sobre a banalidade do mal. Em 1970, morre o Blücher, o marido dela, né? E ela publica sobre a violência, outra obra muito importante. Em 63 também publica sobre a Revolução. E em 1975, na noite de 4 de dezembro, Hannah Arendt nos deixa parte desse mundo após sofrer um ataque cardíaco, né? Depois, no final, me lembra, Murilo, para eu mencionar outras obras aqui que eu separei e que tem relação com Hannah Arendt. Bom, e aqui, ao falar da publicação aqui em 63 de Eichmann em Jerusalém, eu inicio essa rápida reflexão
lembrando que a Segunda Guerra Mundial ela foi marcada por uma guerra dentro da guerra. Essa guerra dentro da guerra foi o extermínio do povo judeu, que era pregado desde do início do movimento nazista, ali em Munique, né? Na região da Baviera, e até eu debati muito isso. Eu estava agora na Alemanha em dezembro com um grupo de juristas lá em Munique e Nuremberg. E lá, quando Hitler escreve a sua obra infame, o Mein Kampf, Minha Luta, né? Fica claro ali o que se pretendia. Quer dizer, o extermínio dos judeus de todo o mundo, e esta é uma inovação do nazismo, não a sistematização da morte já existia. No genocídio armênio, por exemplo, os métodos foram sendo desenvolvidos ao longo numa perspectiva mais distante, ao longo dos movimentos colonizadores, os campos de concentração nazistas eram inspirados nas reservas indígenas das Américas. Isso está documentado no livro de John Toland, Adolf Hitler, um livro que foi lançado no Brasil na década de 70, em outros registros também. Mas, além da sistematização, o nazismo inova ao dizer: todo judeu do mundo, onde quer que se encontre, deve morrer. O movimento colonizador, que matou 70 milhões de indígenas nas Américas, não tinha essa proposta. A proposta era, o objetivo do movimento colonizador era a exploração das riquezas naturais, humanas, etc., e exterminava. As democracias também cometem genocídios, né? E eu vou voltar logo, logo nisso. Mas quando a gente pensa na perspectiva do nazismo, o extermínio de todos os judeus do mundo, onde quer que o nazismo chegasse, e ele chega até algumas ilhas britânicas, as Guernsey, e até o Marrocos. Pouca gente fala dos judeus da África que foram exterminados, mas foram entre 15 e 20 mil judeus do norte da África, além dos 2/3 dos judeus da Europa. Até hoje a população judaica não voltou a ser a mesma. Eram 18 milhões, hoje está em torno de 15 milhões. Mas esta guerra dentro da guerra, chamada de Holocausto, que significa sacrifício pelo fogo, e é um termo muito usado na Bíblia, já antigo. Os especialistas preferem outro termo, nem Holocausto. Os especialistas preferem o termo Shoah, que significa destruição, devastação, né? Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, com todo esse pacto devastador, e um tema que eu trabalho muito é a memória, né? Alguns sabem disso, a Paty sabe disso, por exemplo. Surgem três perspectivas aqui importantes, né? Em termos de memória. Uma memória norte-americana, que é retratada nos filmes de Hollywood, salvamos a Europa, levamos a democracia para a Europa, a perspectiva então soviética, dentro de uma perspectiva da Guerra Fria. Olha, nós chegamos em Berlim e acabamos com os fascistas, a grande guerra patriótica, entramos nessa guerra e fomos invadidos primeiro, 20 milhões de soviéticos também foram exterminados, né? E você tinha uma perspectiva também muito ligada à fundação do Estado de Israel, né? Olha, nunca mais vai acontecer o que aconteceu. Isso está muito relacionado com essa guerra do Oriente Médio, que é iniciada em 2023 pelo Hamas, mas que também vai levar ao massacre dos palestinos na faixa de Gaza. E esse é um tema muito sensível. Eu falei com o Murilo sobre isso, porque aqui eu vou aplicar Hannah Arendt. Aqui eu vou aplicar na Hannah Arendt. Arendt critica a ideologia, porque a ideologia impede o indivíduo de enxergar, né, e de refletir aprofundadamente, de dar sentido. Então, hoje está muito difícil falar disso, mas a perspectiva da memória de Israel e dos judeus, ela sobre a Shoah, sobre o Holocausto, está muito presente na banalidade do mal. O julgamento de Eichmann, ele tem como uma das grandes consequências e dos seus legados exatamente dar voz às vítimas, porque as vítimas não falaram em Nuremberg.
onde eu dou aula lá, né? Elas não falaram em Nuremberg. Elas não falaram no Tribunal de Tóquio, em 49, de 46 a 49. Não falaram. Então, em Eichmann, em Jerusalém, este julgamento, pela primeira vez, as vítimas compareceram uma a uma, aquelas que quiseram falar, e colocaram todas as suas experiências, que vai levar depois à ideia de um mal radical, ou seja, um mal radical no sentido que o mal está na raiz do ser humano. E independente do fim de nazismo e de stalinismo, mesmo nas sociedades democráticas, os elementos do totalitarismo e este mal radical continuaram presentes. Ela nos seus textos e nas análises dos especialistas, isso fica muito claro. Isso fica muito claro. E quando vocês falaram aqui, eu não sei se foi a Rosana, ou se foi a Paty, se foi a Geandra, ou a professora que falou também, me perdoe o nome dela, que eu brinquei de mostrar a casa, que eu não consigo ver todas aqui agora. Mas quando nós falamos olha, e o tema está muito atual, o tema está muito atual porque os elementos que geram a incapacidade de refletir, e aí o Murilo vai me pedir para falar da tecnologia, a tecnologia está diretamente relacionada a isso, já estava a mídia, né, e a tecnologia da época relacionada a isso, esses elementos permaneceram e hoje o ser humano está cada vez mais atomizado. Se eu tenho um site em que eu posso espalhar mensagens de ódio, e nem todo discurso de ódio acaba em genocídio, mas todo genocídio começa com discurso de ódio. Se hoje nós temos esta possibilidade de espalhar no site, o sistema vai atomizar ainda mais isso. E agora eu vou mandar por WhatsApp para vocês. E ninguém consegue controlar isso. Então eu mando para um grupo de WhatsApp de uma bolha o seguinte: os judeus são isso, os palestinos são aquilo, os muçulmanos são isso, isso e isso. Os indígenas são aquilo, as mulheres são. Tem grupos de ódio às mulheres, vocês sabem disso, né? Devem ser filhos de chocadeira, porque eu não sei de onde é que eles vieram. De qualquer maneira, nós temos essa atomização cada vez maior, moldando e restringindo a capacidade do indivíduo de pensar. Esses elementos que eu acabei de colocar dos dias de hoje, de hoje, de janeiro, de 30 de janeiro de 2026, são os mesmos elementos que Hannah Arendt vai destacar, deslocar. Por exemplo, ela desloca esse mal radical da ideia de banalidade do mal, né? Então, a memória, seja a norte-americana, a soviética na época, ou a israelense, ela encontra um silêncio eloquente, um silêncio mortal, em termos de Europa. A Europa não discutia o que tinha acabado de acontecer. E é aí que vão acontecer dois julgamentos muito importantes. Um deles, que não é objeto da análise de hoje, mas até um livro aqui que eu posso depois indicar para vocês, é o julgamento de Frankfurt. Ou seja, o julgamento de Auschwitz, o julgamento de 1963, o mesmo ano em que é lançado o livro Eichmann em Jerusalém, e no qual um jovem promotor de justiça, lembra muito Murilo, que é um menino, um jovem, né? Um jovem já tão preparado, esse jovem promotor não se conformava, como aqueles promotores e procuradores mais velhos não queriam acusar nazistas que estavam trabalhando na escola da esquina, na padaria, no Ministério da Justiça. Depois eu recomendo o relatório Rosenburg, feito por um professor lá da Alemanha, amigo meu, que a pedido do Ministério da Justiça alemã, e que mostra quantos juristas nazistas continuaram trabalhando na Alemanha Ocidental. Não se falava, era um negacionismo. O tal negacionismo, ou eu não quero enxergar o passado recente aqui na Alemanha, até porque meu pai e meu avô lutaram. Eu mesmo devo ter lutado na SS se eu sobrevivi. Então, esse silêncio é quebrado com os julgamentos de Frankfurt,
Mas quando ocorre Eichmann em Jerusalém e Hannah Arendt lança a sua obra, este movimento que vai culminar com as revoltas de 1968 da Alemanha Ocidental, inspiradas pelas revoltas de Paris em 68, o ano que eu nasci, inclusive, eu vou fazer 58 anos, é, ele quebra, né? Ele quebra esse silêncio, né? E Eichmann, em Jerusalém, vem reforçar essa memória israelense, fundante do Estado de Israel, né? Essa narrativa, essa, essa, ah, é- essa análise de Hannah Arendt, é muito importante que a gente diga isso, quando ela vai a Jerusalém, e hoje é um memorial, inclusive, a sala de julgamento, né? Eu estive em Jerusalém no ano passado, como observador de guerra. É, ela, ela, ela vai escrever em algum momento ali no nosso livro, né, de Eichmann de Jerusalém, o seguinte: olha, eu fico surpresa, eu estou surpresa com a superficialidade das palavras de Eichmann, né? Porque se veja bem, a ideia de Hannah Arendt do mal não é aquele mal moldado ou calcificado a partir da religião ou da moral, necessariamente. A maldade, né, contrária ao bem, ela derruba essa ideia de um mal terrível, de um monstro, né, ao escrever que a partir das suas observações, eu disse aqui no começo, né, que Hannah Arendt ela não sistematizava, ou ela não quis, ou ela se contentava com as suas observações a partir da experiência, e é a partir da experiência e da observação que ela vai dizer: existe uma superficialidade que, pelos clichês, ela vai muito no verbo, na palavra, na forma, ela trabalha muito a forma. Os clichês demonstram quando uma pessoa não tem desenvolvido a sua capacidade de refletir. Então, ela observa que Eichmann era um exemplo, né, de que o mal, esse mal radical, que não se relaciona de novo com esse mal é, 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 da Bíblia ou das religiões, da moral, das narrativas maniqueístas, né? O mal é um elemento que está presente em todos os seres humanos, em todas as pessoas, e que numa sociedade de massa, numa sociedade é, é, que para cada vez mais de raciocinar, esse mal ele surge, né? É, ele surge e ele vai resultar em ações terríveis no dia a dia de cada um, a partir desses elementos presentes no contexto de um indivíduo que executa a sua tarefa que lhe é determinada a partir de uma sociedade, como eu disse, industrializada de massa. O próprio sistema de extermínio nazista, ele é industrializado. Eu costumo brincar, eu não sei se vocês já visitaram Auschwitz-Birkenau. Esse ano eu levei o nosso grupo, a cada 2 anos eu levo grupos para a Alemanha, para a Europa, né? E nós não fomos a Auschwitz esse ano, nós fomos a Flossenburg, um outro memorial hoje, né, de um campo de concentração. Mas se um extraterrestre, eu costumo brincar, baixasse num desses campos hoje, sem saber o que lá acontecia, e especialmente Auschwitz, pensaria que é uma fábrica. Porque Auschwitz, a própria arquitetura de Auschwitz é de uma fábrica. Então, é a visão fordista, a visão e os valores que a gente elogia hoje, eficiência, produtividade, economia, rapidez na entrega do produto, esses elementos, todos eles foram usados, aplicados no extermínio, na Shoah. Eichmann era o homem
que organizava a logística dos trens. Quantos prisioneiros por vagão, quantos judeus húngaros, não tem mais trem, ele fez com que os judeus húngaros caminhassem até Auschwitz, da Hungria. E ele, inclusive, levou uma bronca do Himmler. Olha, parte desses judeus é força de trabalho, né? De novo, a banalidade. A banalidade no sentido de que o, o, eu vou dar dois exemplos aqui. Quando criam as câmaras de gás, né? Até a criação das câmaras de gás, mais ou menos em 41 para 42, os nazistas exterminavam por fuzilamentos, com 4 pelotões de fuzilamentos na Europa. Eram os Einsatzgruppen A, B, C, D. E olha que interessante. Os líderes dos Einsatzgruppen, todos os SS, obrigatoriamente deviam ter doutorado. Um deles, o Dr. Rascher, do Einsatzgruppen, acho que era o B, ele era chamado de Dr. Rascher, porque ele tinha 2 doutorados. O que significa que conhecer não é pensar. Uma coisa é conhecer. Eu conheço, eu estudei. Outra é pensar. E pensar significa, eu colocaria duas perspectivas do que é o pensar, né? Isso é Hannah Arendt, tá? A busca pelo entendimento, a busca pelo entendimento, eu tenho que entender e dar sentido, quer dizer, é a dimensão dos sentidos, né? São orientações para o mundo externo e para dentro, para nós próprios. E isso eu digo porque é, a análise da banalidade do mal, ela apresenta esses 2 elementos centrais na sua gênese, né? Na sua composição. O elemento externo, que é a burocracia, é a máquina, é o sistema, é a fragmentação da atividade, do trabalho. Então, me permita usar vocês como exemplo, a Rosana fica responsável por fabricar pequenas engrenagens de uma grande máquina que ela não sabe o que é. A Luísa fica responsável por produzir a pólvora, mas ela não sabe para que é. A Pati fica responsável por escolher munições mais letais, né? O ser humano ele é cruel nesse mal radical. Inclusive os aliados o cometeram também, né? Quando bombardearam e destruíram Dresden, em fevereiro de 45, as bombas usadas eram bombas incendiárias, que não se apagam com água, né? Os redemoinhos de fogo sugavam as pessoas para dentro dos incêndios. Então, o ser humano ele cria essas armas cruéis, mas cada um de nós fica responsável por uma fração desse trabalho. Então, nós não temos a visão completa e nem nos sentimos responsáveis por isso no final do dia. Se no final do dia nós construímos uma grande máquina de moer seres humanos. Claro que nós estamos falando de campos de concentração, dos extermínios, mas agora eu puxo um pouco para o que o Murilo gostaria de provocar, e um debate que houve, viu, Murilo? Vocês devem se lembrar do caso Snowden, que revelou no Wikileaks como o governo americano, através de uma empresa, a Cambridge Analytica, acho que era a Cambridge Analytica, se me falha a memória, usava os dados pessoais. E aí analisaram. Bom, mas olha, era a Patrícia e o Flávio que trabalhavam lá na Cambridge Analytica. E nós usávamos e manipulávamos esses dados pessoais. E mandávamos para o governo americano. Mas não necessariamente a Patrícia ou eu mandávamos. Nós passávamos para os nossos superiores que encaminhavam esses dados. E a vida das pessoas a vida privada das pessoas estava na mão de indivíduos que decinem o destino do mundo, sem que elas tivessem autorizado isso. Bom, será que eu me sinto responsável por isso? Será que a Patrícia se sente responsável por isso?
né? Ou quem decidiu que podia baratear os materiais na barragem de Mariana e de Brumadinho, inclusive com avisos de que havia o risco de rompimento das barragens, né? Depois de 7 anos, essa semana, foram encerradas as buscas de Brumadinho, com mais de 290 corpos encontrados. Será que aqueles funcionários se sentem responsáveis por isso hoje? Então, é isso que Hannah Arendt vai colocar quando ela aborda a banalidade do mal e apresenta dois elementos centrais: o externo, que é a burocracia, a fragmentação de tarefas, da produção, a centralidade da técnica e da burocracia na produção do mal. E aí vem a parte que eu acho muito interessante, que é o aspecto interno também da banalidade do mal, né? Desse pensar. E isso tem a ver com a influência que Santo Agostinho teve na vida de Hannah Arendt, na vida acadêmica, quando ela defende o seu doutorado, né? Porque Santo Agostinho, ele vive entre 359 a 430 depois de Cristo, e Santo Agostinho ele colocava algumas questões. Por exemplo, há sempre uma crise interna. Nós sempre estamos em crise internamente, né? Pelo menos quem pensa tá. A minha avó me dizia que quanto mais eu estudasse, mais eu ia sofrer na vida, né? Eu que fui criado por avós que eram intelectuais. Você quer falar, Murilo? Não, só, Flávio, eu acho que só para a gente poder depois debater, eu queria trazer um pouco isso que você falou, tá? E abordar uma questão. Eu até gostei de levantar a mão aqui, eu levantei, porque é como se a gente estivesse em aula, tá? Que se você achar que tudo bem, inclusive o pessoal aí que quiser falar também, fica à vontade. Eu vou só parar a gravação aqui, Flávio. Você consegue finalizar sua fala para a gente poder discutir? É possível? Consigo, consigo. Ah, então tá bom. Mas eu falava sobre Santo Agostinho, então ele vai dizer, olha, há sempre uma crise interna. Quem sou eu? O que é que eu me tornei? Santo Agostinho questionava isso. E ela vai escrever sobre Santo Agostinho quando ela defende sua tese ainda na Alemanha. Então, essa capacidade interna de pensar, a ausência da capacidade de pensar, né, faz com que Eichmann não tenha se sentido responsável. Ele redigiu as atas de Wannsee, em 42, da Conferência de Wannsee, que formalizou o extermínio como política de Estado, inclusive com balancetes de quantos judeus deveriam ser mortos em cada país, exterminados, né? Foi em 20 de janeiro de 42, inclusive é um centro de pesquisa lá em Berlim, a casa da conferência. Então, ele não se sente responsável. É, quem fabrica as armas usadas hoje no Oriente Médio ou na Ucrânia participa de um processo, né, de produção letal. Ainda que na geopolítica você entenda que hoje alguns países estão tendo que se armar. É, e aí é o sentido da coisa. Agora eu vou encerrar. É o sentido, né? Então, por exemplo, o direito e a justiça são ideias distintas, elas nem sempre, a lei nem sempre corresponde à justiça, né? Se fôssemos pensar em lei como advogado, eu sou advogado, eu sou de formação jurídica. Bom, pelo meu pensamento, talvez nem houvesse crimes de Nuremberg, porque não havia leis prevendo aqueles crimes sobre os quais os nazistas responderam. A mesma coisa do debate sobre genocídio hoje, né? A concepção de genocídio é restrita na lei. Quando eu digo isso, muita gente fica brava. Agora, existe uma dimensão política, né? Que é importante. Então, essa ausência da capacidade de refletir é o aspecto interno da banalidade do mal, né? O aspecto externo, burocracia, o aspecto mais interno, que eu vou assim chamar, a ausência da capacidade de refletir, né? Eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai embora, e fico à disposição. Obrigado.